Olá, pessoal! Bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial, não na esteira. Eu furei na esteira hoje é feriado, eu quis descansar um pouco, me dar um descanso, mas amanhã eu vou puxar na esteira firme e forte. Hoje eu vim aqui para minha biblioteca e eu vou ver que livro eu vou apresentar para vocês hoje, tá? São tantos livros, e é como eu estava fazendo os vídeos dos meus outros canais, que eu tenho um monte de canal no YouTube, eu aproveitei para fazer o vídeo para vocês, tá? Eu nem me preparei muito. Eu nem me preparei muito, gente. Eu vou pegar qualquer livro, tá? Porque eu li de tudo já. Eu li já de tudo. Aqui, vamos pegar esse livro aqui do Kendo. Olha que legal. Gente, ó, esse livro do Kendo aqui, ó. Eu li esse livro já umas 2 vezes, tá? O Coração do Kendo, do Darrell Max Craig, que é da editora Madra. Gente, assim, esse livro eu achei interessante, mas eu me incomodei bastante com esse autor, tá? Porque é um livro que ele vai contando um pouquinho da história dele no Kendo. Ele vai contar, falar dos uniformes, né, dos movimentos básicos. Ele vai falar um geralzão do Kendo, tá? Que é aquela arte bem antiga. Era a arte do samurai, tá? O Kendo é uma arte das mais antigas que tem. E ele vai falando, né? Esse autor vai falar um pouquinho do uniforme, o que é o uniforme, o que são aquelas espadas, como é que funciona, como é que ele entrou, né? Como é que ele começou no Kendo. E ele vai falar muito do relacionamento dele com o sensei dele, tá? Essa é a parte mais que eu achei que eu destaco como mais interessante. Tem uma parte que ele coloca um diálogo dele com o sensei dele, né? Ele vai fazendo um diálogo, né, refletindo sobre o Kendo, sobre a arte marcial, sobre o Budô, e ele faz um diálogo com o sensei dele, tá? Eu não gostei muito desse livro, porque esse autor caça, ele é norte-americano, tá? Ele tem o hábito de caçar, matar animais, eu sou contra isso, tá? Isso me incomoda, eu acho que, como é que pode uma pessoa fazer Budô e matar animais, né? Eu achei meio furado, tá? Eu não gostei muito, e ele caça e o sensei dele caça também, então eu não gostei muito desse livro nesse sentido, tá? Eu fiquei com uma impressão ruim desse autor. Eu acho meio complicado ele fazer Budô e ele mata animais, né? Acho meio fora, meio furada. Mas assim, eu tentei tirar, né? Entender um pouquinho do Kendo, porque o Kendo é uma arte que eu tenho vontade de fazer, eu acho interessante, é a arte de samurais, é uma arte antiga, bem antiga. E tem toda a história, né? Tem aquelas roupas, aquelas coisas que ele usa, aqueles capacetes, né? Então eu acho bem interessante o Kendo. Assim, não para defesa pessoal, né? Mas assim, em termos de cultura, eu acho o Kendo bem interessante. Então, esse livro é bem legal, gente. Ele vai mostrando, olha, vou ver se eu mostro para vocês. Aqui, ele mostra desenhos, tá? Do que eles usam, do uniforme, o que que é, como é que põe, né? Então, tem muitas imagens aqui, né? Fotos dele praticando Kendo e esse diálogo enorme que ele tem com o sensei dele, em que ele vai falando um pouco da trajetória dele, ele vai refletindo sobre o Budô, sobre o Kendo, sobre a trajetória do próprio sensei dele, tá? Então, tirando essa parte, evidentemente, que ele defende, né, caça, que eu sou contra a caça, a matança de animais, eu sou totalmente contra. Então, essa ficou uma impressão ruim. Eu tive uma impressão bem ruim dele, tá? Nesse sentido, sim. Mas no resto o livro é interessante, tá? Porque ele vai falar sobre as indumentárias, né? As roupas que eles usam no Kendo, como é, qual é o sentido delas. E o diálogo dele com o sensei dele eu achei bem interessante, tá? Bem interessante. Que eles vão falando um pouquinho da vida, cruzando o Budô com a vida, o Kendo. É muito interessante. Nesse sentido, sim, eu achei bem interessante o diálogo. A parte que eu mais gostei foi o diálogo dele com o sensei dele, tá? Porque eu achei bem interessante, bem curioso. É isso, gente. Esse é o nosso livro de hoje, de Kendo, porque eu leio livros de artes marciais, tá? Eu leio, eu gosto bastante dos livros do Jigoro Kano, tá? Bastante. Quando eu vejo um livro do Jigoro Kano, eu compro, tá? Se tiver assim, se eu tiver grana, eu compro. Eu tenho os livros do Jigoro Kano. Eu gosto bastante. Livro de Aikido eu tenho um monte. Eu tenho muitos livros de Aikido, mas agora eu tô dando um tempo com o Aikido, tá? Realmente o Aikido, assim, meio que
Assim, é uma coisa da Priscila do passado, né? Eu não tenho vontade de ler sobre o Aikido. Né? É que eu não tenho, acho que muita. Não sei se eu tenho mais ligação com o Aikido, tá? É uma crise, tá, gente? Eu tô numa crise de identidade, porque assim, a Priscila do passado tinha, né? Uma ligação grande com o Aikido, né? E eu não sei, eu não tenho ligação muita com o Aikido. Eu gosto e tal, mas assim, eu não sinto a menor saudade, né? Quando eu penso naquelas pessoas horrorosas do Aikido, aqueles senseis horríveis. É assim, quando eu penso no Aikido, eu associo, tá? Com tudo que eu vivi lá de ruim, aquele sensei Rick bem grosso, esse Boto, aquelas pessoas horríveis, que é um verdadeiro pesadelo, parece que não faz parte da minha vida hoje. É uma coisa meio estranha explicar isso, tá? Não faz parte, é como se não fosse eu, tá? É como se fosse outra pessoa, né? Eu lembro de tudo, claro, eu lembro de muita coisa, e assim, as coisas vão cruzando agora, sabe? Faz muito sentido. Eu consigo tirar, fazer uma leitura mais amadurecida de tudo e ver esses senseis como pessoas doentes, sociopatas, tá? Todos os senseis que eu tive são doentes. Eu, às vezes, não consigo entender como é que eu não percebi que eles eram doentes, né? Como é que eu não percebi? Então, por quê? Porque quando você está dentro do processo, você também está adoecida, né? Provavelmente você também está adoecida, para você não ver que aqueles caras eram doentes. Para mim é muito claro hoje. Eu não conseguiria ficar um minuto, um segundo no dojo deles, tá? Com aqueles caras lá, né? Tanto do ninjutsu quanto do aikido. Eu não conseguiria ficar um segundo com eles, tá? Sério mesmo. É porque eu acho que eu consegui, eu tô mais amadurecida, eu eliminei as toxicidades, tá? Então eu consigo ver com muita clareza que eles eram completamente doentes, né? Até o Marombinha, tá? Que eu conversava com ele, eu não tenho a menor vontade de conversar com o Marombinha mais, né? E durante um tempo eu tive vontade, eu tinha vontade, então eu saía, depois eu voltava, saía, depois procurava o Marombinha, mas assim, eu acho que o Marombinha tá no meio dessa doença toda, né? Coitado, ele também teve aula com CCs altamente doentes, e ele também porque ele tá no Aikido, ele tá no meio da arte marcial, então provavelmente ele tá nessa vibe doente sociopática das artes marciais, né? O que eu falei, quer fazer arte marcial, o que eu diria hoje, faz, mas não mergulhe tanto, não mergulhe tanto, tá? Porque é um ambiente muito adoecido, de pessoas doentes, pessoas egocêntricas, senseis machistas mal resolvidos, né? A arte marcial é um lugar que você tem que ir e sair, tá? Você não pode entrar de cabeça na arte marcial ou entrar com duas pernas, como eu entrei, né? Senão você adoece, tá? É um pessoal muito doente na arte marcial, um pessoal bem problemático, uns homens muito complicados e tal. É essa a lição que eu tiro, tá? Você tem que ir lá, faz tua aula e vai embora, assim, tá? Não se envolva muito com eles, não se relacione com eles, não namore com eles, não case com eles, não tenha nada com eles, assim, é algo que eu posso dizer. Os marciais não são uma boa, tá? O homem marcial não é uma boa, não é um bom partido, tá? Não é um homem legal, é isso, não é um sensei legal. Mas assim, gente, depois que eu comecei a ler esse livro aí do sociopata, vocês veem como o livro abre a mente da gente, né? Eu comecei a ver um monte de coisa, comecei a entender, falei, nossa, esses senseis que eu tive, eles não poderiam ter agido diferente, eles são sociopatas, eles são doentes, eles têm todos os elementos. Esse Henrique Salbengrosso é um homem completamente doente, né? Ele é fora do quadrado, né? Ele é completamente doente. Conforme eu vou lendo, vou saindo daquele lugar de raiva também, eu vou evoluindo tal, e vou amadurecendo, eu consigo ver com muita clareza que o Sensei Henrique Salbengrosso é doente, ele é sociopata, ele não gosta de ninguém, ele é completamente doente, ele não tem condições de se relacionar com pessoas, né? E outros também, né? Sensei Boto é um homem completamente narcisista, ele é egocêntrico, ele não consegue trocar com ninguém, né? Ele é um homem completamente, ele é frustrante. Sensei Boto é um homem frustrante, Boto-san é frustrante, né? Aí você pega o outro Sensei Japa, o machista, né? Aquele que me tirou, me censurou, é outro. Ele é completamente doente, tanto é que ele é casado com a aluna, né? Ele é doente, completamente doente. É um homem assim, machista, né? É um homem falso, dissimulado, altamente controlador, ele é censor, ele é ditador, ele é completamente doente, né? O outro também, os descendentes japoneses foram os piores, não tenho dúvida, eles são completamente fora do quadrado, são bem doentes mesmo. Eu tenho a impressão que eu acho que o descendente de japonês, ele não se adaptou ao Brasil, né? A maioria, não estou falando de todos, mas acho que a maioria não se adaptou ao Brasil, então eles ficam na fronteira, tá? Japão-Brasil. Eles nem estão no Japão, porque eles não são mais aceitos no Japão, né?
E no Brasil eles também sofrem algum tipo de exclusão, tá? Eu acho que isso compromete, tá? Eu acho que isso dá um conflito interno, né, nos descendentes de japoneses, por isso que eles ficam todos juntos, né, naquela colônia, né? Eu acho que porque eles estão meio fora, né? No Japão não dá mais e aqui no Brasil também não. Então assim, assim, é meio estranho, tá? Mas assim, os descendentes de japoneses que eu tive, descendentes, foram os piores. Eu imagino que com um sensei japonês mesmo deve ser um horror, né? Não, obrigada, eu não quero, foi suficiente. Mas assim, a arte marcial foi que realmente ele quebrou a Priscila, né, do passado. A arte marcial é um ambiente muito pesado, com pessoas problemáticas, homens altamente machistas, problemáticos, doentes, sociopatas. E eu acho que a Priscila do passado não estava preparada, nem dá, nem eu estou preparada hoje, né, para aguentar tudo que eu aguentei, tudo que ela aguentou nos dojos de Aikido e de Ninja Fake, né, ela viu coisas muito absurdas. Isso causou, né, um conflito interno. E, claro, ela nunca entrou de cabeça, né? Óbvio, eu nunca entrei de cabeça na arte marcial, tá? Nunca. Nem faria isso, né? Mas mesmo não entrando de cabeça, é muito difícil você não adoecer no dojo de arte marcial, no dojo de Aikido e no dojo de Ninja Fake. É muito difícil. Então, assim, para mim, é muito claro que você tem que ficar muito fria mesmo, assim. Vai lá, treina e vai embora. Não tenha relacionamento com ninguém lá, tá? Não se relacione mesmo, porque aqueles homens são completamente doentes e eles têm verdadeira aversão às mulheres, tá? Eles são misóginos, né? Os marciais. No Aikido, então, impressionante. A mulher é muito mal recebida, muito maltratada. No geral, eu vi isso em seminários de Aikido, eu vi em dojos variados, quando eu converso com os sensei de Aikido, eu percebo isso, eles têm raiva da mulher, é uma coisa doentia mesmo, né? Sensei de Aikido, ele é um ser extremamente doente, tá? É minha opinião. Todos os senseis de Aikido que eu converso, eles são completamente doentes. O Aikidoka é doente, tá? Eu não sei o que aconteceu. Porque o Aikido é uma arte que deveria melhorar as pessoas, mas eles pioram, eles são piorados lá. Porque é a falta do estudo, né? Como o praticante de Aikido, ele só faz técnica, ele não estuda de fato, né? A arte, ele não absorve, ele não tenta se melhorar como pessoa. Então, assim, o Aikido realmente não tem como fazer milagre nessas pessoas, porque é um problema de base, de ética, de moral, de valores. Eles não têm isso, então é impossível que eles melhorem, né? O Aikido não vai fazer milagre. E eu vi isso no geral, né? No Aikido é um horror, Deus me livre. É assim, eles não gostam de mulher, eu nunca vi. Eles têm uma versão e você sente isso. Mesmo que eles não falem, você sente no homem, no praticante de Aikido, que ele tem raiva da mulher, tá? Ele não gosta, ele não trata bem. Então, é um ambiente muito hostil o ambiente do Aikido para as mulheres, tá? E eu não indicaria. Agora, claro, se você quer fazer Aikido, faça. Só que assim, vá para lá, não se envolva com ninguém, não dê conversa pro sensei. O sensei de Aikido é ultra machista, ele não é confiável. No máximo que você vai poder ter é técnica com ele, mas no resto, esqueça. Ele tem uma visão completamente deformada da arte, do mundo, da vida, porque ele tem um problema de deformação. A formação dele é deformada, né? Então não tem como arrumar um sensei de Aikido. Não tem. E aí eles vão formando outras pessoas deformadas, que já têm uma certa deformação. Então, vira isso, né? Então é isso, gente. Amanhã eu volto pra esteira, tá? Amanhã tem lavação de roupa suja na esteira, tá? Vou ver que história que eu vou contar pra vocês amanhã. Eu contei tanta coisa já. Nem sei se tem mais coisa pra contar, tá? Até, gente. Tchau, tchau.